Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. Mais uma vez temos a honra de ter a nossa musa inspiradora, uma hematologista que a gente tem muito orgulho e muito orgulho também de carregar um pouquinho da senhora com a gente até hoje em dia, a doutora Ana Clara. E a gente vai falar de um tema que é muito desafiador: mielofibrose. Muito bem, desafiador mesmo. Mas primeiro, obrigada por vocês me convidarem, obrigada pelas palavras, é um conforto enorme e saibam também que nós, que fomos os preceptores de vocês, carregamos um pouquinho de todos vocês, assim como eu tenho certeza que vocês estão carregando um pouquinho de todos os residentes que passam com vocês. Então, é um prazer enorme voltar aqui, estar aqui. Então, começar com o que é mielofibrose. O que é a mielofibrose? Quais são as principais as causas? Como é que o paciente chega no consultório, né, com suspeita de mielofibrose? Bom, a mielofibrose, eu vou começar pelo que é fibrose na medula. Então, a fibrose na medula, a medula óssea, não sei bem quem que assiste, se todo mundo aqui é médico ou não, mas só para a gente começar, a medula óssea é um lugar onde as células hematopoéticas se alojam, né? E tem várias células, não só as hematopoéticas. Por um mecanismo qualquer de estímulo, de provocação, você pode começar a ter uma fabricação maior de fibras reticulínicas ou colagênicas, e esse espaço acaba preenchido por essas fibras. É uma fibrose, como se fosse uma cicatriz que a gente faz. E não só perde o espaço geográfico, como também se cria um ambiente ruim para o desenvolvimento das células hematopoéticas. Então, eu vou citar primeiro causas outras, que não os processos que nós chamamos de primários, que seriam as doenças mieloproliferativas primárias, né, elas geradas por elas mesmas, que podem ser secundários a processos infecciosos, e aí eu acho que tuberculose é um grande exemplo, outras alterações do metabolismo renal e ósseo, então osteodistrofia renal também poderia ser uma outra situação, alterações da paratireoide também podem provocar, e em geral a paratireoide vai provocar fibrose da medula ainda na infância. Então, é uma situação que você deve buscar na infância. Algumas medicações também podem provocar, algumas medicações que já usamos como quimioterápicos, né, como o busulfan, podem provocar isso. E doenças reumatológicas também, né, podem induzir. Podem provocar, e os agonistas de receptor de trombopoietina, acho que são um exemplo atual, sem muita importância, porque isso é raro e reversível, mas se a gente quiser citar alguma coisa atual, talvez isso fosse uma possibilidade. Agora, as doenças mieloproliferativas primárias, elas requerem que você tenha uma mutação que provoque uma alteração nos megacariócitos, que libere substâncias provocadoras dessa proliferação de fibras. Então, as principais são as clássicas, que é a mielofibrose primária, que ela aparece por si só, de forma direta, ou que ela ocorra em decorrência da evolução de uma outra doença. As principais são a trombocitemia essencial e a polissemia vera, mas, na verdade, pode acontecer ainda como secundária a LMC, que a gente não vê mais isso, mas era o caminho natural da LMC, e outras situações também, qualquer outra doença hematológica, teoricamente, pode acabar evoluindo para isso, né? Normalmente o que a gente vê o fato de você desenvolver a fibrose na medula vai fazer com que você desenvolva o que antes se chamava de metaplasia mieloide agnogênica, que é você passar a produzir células em outros tecidos ou locais, né? Então, basicamente, fígado e baço. Então, você pode ter, o clássico vai ser um achado de citopenia, de diminuição de produção de alguma célula, anemia, plaquetopenia, com leucopenia, mas geralmente leucocitose, e aumento de baço e eventualmente fígado. A gente até fala que são fases diferentes da mielofibrose, né? Se tá proliferando ou se já tá diminuindo. Essa fase avançada, a fase clássica, descritas nos livros antigos, até descritas como metaplasia mieloide agnogênica, né? Essa fase final, digamos assim, da doença. Hoje em dia é reconhecida uma situação, inclusive na fase pré-fibrótica, que você nem tem a fibrose de medula e, portanto, você pode não ter esses achados todos e ainda ter um hemograma normal ou com pouca alteração. E a biópsia que vai ajudar.
A biópsia guiar é um o fator diagnóstico. determinante, ela é um critério diagnóstico necessário, né? E o mais importante não é achar a fibrose, é achar alteração no megacariócito. Então, nas doenças mieloproliferativas clássicas, Filadélfia negativas ou não LMC, o importante é observar megacariócito, o megacariócito que é o doente. Então, se tiver pouca alteração, isso vai se manifestar como trombostemia essencial. Se você já tiver um comprometimento maior da medula, eventualmente polistemia vera. E se tiver, pode ter também a mielofibrose na fase pré-fibrótica. Então, acho que vale até porque, né, polistemia vera ou trombostemia essencial, muitas vezes as pessoas evitam pedir a biópsia. Ah, mas eu já vi aqui o hemograma, pedi um JAK2, veio positivo, excluí outras doenças. Acho que eu não preciso fazer a medula. Isso é importante. Eu vou dizer que na polistemia vera, se você tem um diagnóstico inequívoco, dá para passar sem. A biópsia, ela é um critério diagnóstico importante na classificação diagnóstica, nos critérios diagnósticos da Organização Mundial de Saúde, que é o que nos norteia. Mas na prática, se você tem eritropoietina baixa, um hemograma muito clássico, né, com elevação evidente, acho que tem poucos outros diagnósticos. A biópsia ela pode te dar um dado prognóstico, mas ela talvez não seja necessária pro diagnóstico. Agora, a trombostemia não. A trombostemia, as pessoas confundem um pouco. Ter plaqueta aumentada não significa trombostemia. Ela pode aparecer em qualquer doença, inclusive LMC. Sim. É muito raro, mas ela até pode aparecer de forma isolada. Então, daí é obrigatório. E um outro ponto é que a mielofibrose pré-fibrótica se confunde muito com a TE. Então, você precisa... Aí eu acho que não dá para abrir mão da biópsia. Eu acho que é necessária a biópsia para você ter um diagnóstico bem adequado, porque o prognóstico da pré-fibrótica e da TE são completamente diferentes e você vai deixar de oferecer medicamentos ou procedimentos que são importantes para o prognóstico do seu paciente para sobrevida maior. E aí a gente fala, a gente já tinha, né, definições das mutações, que eram os drivens aí dessas doenças, ou seja, que eram os gatilhos iniciais. A presença deles isoladamente não quer dizer nada, mas em associação com os sintomas e com os achados, sim. Isso é uma coisa que eu aprendi com você, inclusive. Então não há valor prognóstico da gente ficar dosando erraticamente sem um achado, mas a gente teve um avanço recente que foi o painel, né, de biologia molecular para achar outras mutações, inclusive entrou nos scores prognósticos. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Isso eu acho bem legal, porque elas são doenças, que eu costumo dizer que são doenças promíscuas, né? Porque às vezes a mesma mutação vai te dar um fenótipo diferente, e o mesmo fenótipo pode ter mutações diferentes provocando. Então, a gente tem, em geral, as mutações que são as chamadas diagnósticas e aquelas que são as modificadoras da doença. E vocês vão saber melhor do que eu quais são as outras manifestações que essas doenças podem ter. Mas, provavelmente, são esses clones que vão aparecendo e desaparecendo que vão dando o curso clínico da doença, se com mais esplenomegalia, se com mais anemia, e elas são determinantes do prognóstico. Essa é uma doença que é uma doença razoavelmente longa, que em geral o paciente fica bem e tranquilo por algum tempo, 10 anos talvez, 5, às vezes 20 anos, o paciente fica bastante estável, só que daí você não tem nada para fazer. Na fase muito final, muito ruim, você ainda não tem alguma coisa que tire o paciente dessa situação. E aí o paciente também já está muito mal, ele está clinicamente muito mal. A única oportunidade é o transplante, aí em geral ele não é mais possível de ser submetido a esse procedimento. Então eu acho que é uma doença ruim, ela não evolui rapidamente, o sofrimento é enorme para o paciente e o médico tem pouca influência, o pouco alívio para dar nessa situação. Então é importante você tentar antever e tentar oferecer mais precocemente aquilo que é possível oferecer hoje em dia. E até falando sobre as mutações ou o que a gente pesquisar, e já indo em paralelo com o tratamento, o JAK2 vai ser positivo sempre,
e os tratamentos relacionados à mutação do JAK2. Lembrando só, um parêntese, que quando a gente era residente, o estudo um dos inibidores de JAK2 estava na Santa Casa, e foi o nosso primeiro contato. Eu lembro que foi um dos primeiros contatos com pesquisa clínica, que é uma área que eu realmente tenho muito interesse com o ruxolitinib, e eu lembro de ter aprendido muito com a Foi pesquisa. bem legal, né? Eu acho que esse estudo, porque a gente pôde participar aqui no Brasil no estudo JUMP, que acho que foi um estudo importante, que permitiu, inclusive, o estudo de pacientes ainda na fase, na classificação de intermediário 1, com baço aumentado, então, que foi um pouco diferente dos outros, com ruxo, que eram pacientes intermediário 2 ou já no alto risco, né? E que muda muito a qualidade de vida do paciente. Era muito impressionante como esses pacientes melhoravam, né? Eu lembro da sensação do impacto. Falava, nossa, como que o paciente melhorou, E como até ele tá depois, bem. né, o estudo, o comfort, é justamente isso que a gente quer, né? Trazer conforto para o paciente. Exato. Então, você muda muito. Você pode, na época, não houve um impacto em sobrevida global, mas houve um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que eu não comentei bem na sua outra pergunta, desculpa a questão do NGS. O NGS, acho que se possível, todo paciente deve fazer, porque o que mais vai ter impacto na evolução do paciente são essas mutações que podem aparecer e desaparecer. Então, você tem algumas que elas já estão muito bem definidas como de mau prognóstico, você deve prestar atenção e, eventualmente, ser um pouco mais agressiva no tratamento. Poucas são de bom prognóstico, né? E algumas, elas estão relacionadas a outras doenças, né? A gente estava comentando aqui a SF3B1, por exemplo, que está relacionada anemia refratária com sideroblasto e anel, que também pode aparecer, e essas doenças, elas podem ter permeio, elas né? todas juntas ao mesmo tempo aqui agora, então é importante de você até entender se tem outra medicação, outra droga que seja voltada para alguma dessas mutações que possam te ajudar Ou no... intervir, né? Esse paciente tem mutações de muito mau prognóstico já definidas, então eu posso agir antes que Nela. ele evite uma Isso. fase mais fibrótica, com pior de hepatosplenomegalia, etc. E talvez antecipar se ele for jovem, né? Tem um paciente que é um dos meus pacientes do consultório, que foi muito interessante, porque a gente fez a investigação, ele só tinha trombocitose, aí veio pra mim com uma TE, na verdade, quando eu fiz a medula, era uma mielofibrose. E aí a gente pesquisou as mutações iniciais e ele veio o carrotectonina mutado. E aí eu pedi o painel. Um paciente jovem, tem 59 anos, então, ou seja, tem uma longa história de vida pela frente. E ele ficou super frustrado porque o NGS não veio nada, só o CAUE. Eu falei, não, mas você tem que ficar feliz. Esse aqui, na verdade... É o justo contrário. Falei, doutor, você fez um painel super caro e veio igual o exame que você já sabia? Eu falei, não, mas não veio nada, Amigo, nada entenda. mais. Entenda, valeu o preço que você pagou, né? Exato. Então, assim, e deixa uma segurança da gente fazer de ficar onde você está. Isso eu acho bem importante, não é todo mundo que tem acesso, Sim, né? Claro. E talvez a partir de agora a gente tenha novas oportunidades no Brasil, que medicações que já estão liberadas lá fora podem vir para cá, que são justamente os inibidores de JAK. Esses inibidores são os inibidores da JAK normal, da JAK2 normal, e pode também ter um perfil que pega FLT3 ou o JAK3 ou JAK1, e é isso que vai dar a característica de efeito colateral e de resposta terapêutica desses pacientes. Essas medicações não são suficientes, mas elas melhoram muito o curso clínico do paciente, né? Então, a gente até agora tem o ruxolitinib disponível no país, não no SUS, e tem outras vindo agora, né? Mas eles só podem ser usados para quem tem JAK2, AV6, 17F, que é a que a gente geralmente procura? Não, mutado? É para todo mundo, porque é na JAK2 não mutada que age, então serve para todo mundo, né? Se eu usar, eu vou ter citopenia. Porque essa é a função do medicamento. Então, ela é universal para esses pacientes, independente da mutação. Para o triplo negativo, para o paciente positivo para KUR, para o paciente com a mutação do MPL e por aí vai. Então, funciona bem. Inclusive, funciona em outras mieloproliferativas que não só na mielofibrose, como na PV, que também já está em bula, e eventualmente para alguns casos de TE. Né? E funciona para várias outras situações não relacionadas às mieloproliferativas, porque o efeito que provoca funciona em GVHD e outras situações, né? Pela imunossupressão. Então, até relembrando o estudo quando estava na Santa Casa, um dos achados foi tuberculose. Foi. Que uma paciente que estava no estudo teve tuberculose.
Essa paciente foi teve difícil pra vários gente chegar no efeitos. diagnóstico, né? Porque quando foi, não sabia se aquilo era do remédio, Essa- se não era, se essa era uma progressão. Sabe que esse é um dos casos que mais me ensinou na vida, né? Doutora Ana Clara, é uma das coisas muito marcantes na minha história, porque eu falei, nossa, mas a gente foi ver, era um exudato, líquido pleural, e não batia algumas coisas. E aí eu falei, o ideal seria de biopsiar o peritônio. Eu falei, então você vai procurar conversar com o cirurgião para você conseguir essa biópsia. E eu era residente, Não, então estávamos aquilo... desesperadas. Como é que a gente ia fazer o diagnóstico? Ela com Aham. ascite, E a gente né? conseguiu uma biópsia de E peritônio o VHS subindo e ela não Isso. tinha alteração ganglionar, E né? eu lembro que você me corrija se eu estiver errado, mas para mim, como residente, foi super marcante, porque como ela estava no estudo clínico, ela foi notificada e tuberculose passou a ser parte do... Você tem que fazer IGRA, né, para poder... eu lembro que foi realmente, para mim, foi muito marcante como estudante no sentido da pesquisa clínica. E lembrar que nem tudo que é feito nos estudos fora se aplica pra gente, né? Sim. Porque a gente aqui ainda tem uma alta prevalência de TB. Então, precisa lembrar disso nesses pacientes. E ela também teve uma neoplasia cutânea, não sei se vocês lembram, que ficou super agressiva, precisou ressecar uma parte grande, inclusive com ressecção óssea, inclusive, né? Então, você vê que, em geral, uma medicação muito tranquila de você usar, com perfil de evento colateral tranquilo, mas para alguns pacientes ela pode dar uma imunossupressão T, inclusive, muito importante, né? Favorecendo outras Então a gente tem que orientar a neoplasias. vacinação para os pacientes, ter outros cuidados também, Screening, né? Acho Tem. que é muito importante. Eu acho que é uma área que a gente teve um avanço, porque por muito tempo ela ficou meio parada, né? Assim, e a gente teve um E só avanço suporte, né? significativo. Eu acho que ainda não acharam, né? Já não foi o finalzinho, né? Que fala o ponto certo ali da medicação, né? Ela melhorou muito, mas ela é uma doença ainda difícil porque você não basta mexer nesse ponto. Acho que essa que é a questão, né? Essa questão de você ter vários outros clones ao mesmo tempo, você atinge um, você não consegue resolver completamente a como acho que a doença. senhora colocou, primeiro que às vezes é uma doença que traz outras doenças juntos, e também que é dinâmica. Então, às Isso, ela vezes, vai você mudando. começa com muda, ajusta. Então não é realmente um tratamento que você dá e volta daqui a um ano. E nem um NGS que você faça uma vez só. Você pode fazer no início e precisar repetir em outras situações também, né, para avaliar. E no ASH teve alguma coisa que lhe chamou a atenção nesse cenário de mielofibrose? Ou mais dos mesmos inibidores? Teve algum achado novo? Não me lembro agora aqui de uma mudança muito radical. O que eles têm, o que eu acho assim, o transplante melhorou muito. Os resultados na última década melhoraram muito. É um paciente, vocês que trabalham com transplante vão saber melhor do que eu, mas é um paciente difícil mesmo para o transplante, para o cenário de transplante, de prognóstico pior e com mais complicação. Mas o suporte tem melhorado muito e os resultados também. Então, indicar mais precocemente, ter um bom suporte infeccioso, achar um bom doador. As terapias voltadas para esplenomegalia pré-transplante, acho que tem ajudado muito. Então, e segue como o principal tratamento para esses pacientes, se possível, né? E as combinações, o que eles têm tentado ver se conseguem achar alguma combinação que consiga ter um efeito melhor e atingir um pouco mais a sobrevida, né, a melhora na sobrevida para esses pacientes. Mas eu acho mielofibrose ainda uma doença difícil. Ainda é tons de cinza. Eu acho que a senhora gosta de todos os tons de cinza. Ainda tá num contínuo, né? Eu gosto disso. Não, assim, porque ela tá dentro do que eu gosto. Exatamente, porque ela tá no mesmo sentido do que a gente conversou previamente, porque ela ainda tá num contínuo. A gente ainda não achou exatamente o ponto chavinha que a gente vai virar. E acho até, Thaís, que o que se tem visto até com o NGS é que nem todas vão se encaixar perfeitamente em TE, em PV ou mielofibrose. Você vai ter essas mudanças aí por causa desses clones que podem modificar. Mielofibrose, daqueles gráficos de plata, eles são os mais confusos de todos, né? Que eles vão das evoluções clonais, você vê um clone ganhando permeabilidade muito maior quando eles acompanham os estudos clínicos, né? Outros desaparecem. Né? E até se transformando para uma leucemia aguda, né? Para a leucemia aguda. Eu acho que é o pior evento, né, que pode acontecer. São pacientes mais velhos em geral, então isso compromete muito a oportunidade terapêutica para eles, a possibilidade de transplante, mas isso também não anula, né? Eu estou agora com uma paciente que justamente isso, ela evoluiu muito rapidamente,
Em 5 anos, ela agudizou, que não é muito comum. Era uma TE também, que na verdade era uma mielofibrose pré-fibrótica. Insistida ela fazer o NGS, e quando ela fez, na verdade, ela estava agudizando já. E agora tratou a LMA e vai para transplante. Mas aí fica uma dúvida, porque você agora você tem que avaliar as mutações da mielofibrose e as mutações relacionadas à leucemia aguda e planejar a manutenção posterior. Sim. Então, eu acho que para quem lida com transplante para esses pacientes, isso talvez seja um desafio também. Sim. Saber como vai ser a manutenção desses pacientes, O que né? que a gente vai fazer depois, né? Depois, E eu queria perguntar uma coisa simples, até. A gente falou de painel e etc. Então, coisas muito revolucionárias, mas coisas do dia a dia. Tipo, sintomas de coceira. Esses sintomas que o paciente Constitucionais, tem. né? Uma das coisas mais importantes. Que né? impactam em qualidade de vida, né? Que é o começo da nossa conversa. O que tem que a gente possa fazer que melhore esses sintomas? Então, eu acho que é muito importante estar atento aos sintomas. E aí eu vou falar não só de mielofibrose, mas desde as mieloproliferativas clássicas Filadélfia negativas, porque o prurido acompanha muito a PV. E ele pode, para alguns pacientes, ser muito debilitante. A melhor medicação é o ruxolitinib. Então, você pode usar alguns inibidores de recaptação de serotonina, podem auxiliar, antialérgicos podem ajudar, hidratação cutânea podem ajudar, mas o ruxolitinib é uma medicação que eu acho que ajuda bastante nesse cenário. Você precisa ficar atento a esses sintomas porque o exagero deles precisa ser tratado. Então, uma esplenomegalia muito volumosa, que vai dar saciedade precoce, eventualmente dor, perda de peso, você também tem como endereçar esse sintoma específico com esplenectomia ou radioterapia até, e de novo, ruxolitinib ou os inibidores de JAK, que é um grande grupo medicamentoso para tratamento disso. As questões relacionadas à liberação de citocinas, que é esse quadro consumptivo que o paciente tem, os inibidores de JAK também tratam bastante bem, não eternamente, mas tratam. E uma situação que é mais rara da gente ver hoje em dia, que é a eritromelalgia, que é aquela dor que o paciente pode ter, especialmente na TE, que às vezes é de difícil tratamento. Então, só lembrar, às vezes, de usar a aspirina 2 vezes ao dia em vez de uma, porque pode melhorar essa situação dolorosa. E lembrar da dor óssea que os pacientes podem ter também numa fase mais avançada, né, que eles vão ter a caquexia, mas eles podem ter também dor óssea, isso em geral representa a evolução da doença. Mas a gente ainda eu entendo que a gente ainda está muito limitado e que você tem também um poder de ação limitada sobre esses sintomas. Acho que com isso eu queria agradecer novamente o esclarecimento, a tantas novas perspectivas que a gente tem e a vontade, acho que sempre de talvez daqui a um ano a gente discutir alguma coisa que tenha melhorado mais pontualmente, ou seja, melhor de uma maneira mais global, né? E não só agindo potencialmente. Sabe que eu tô lendo um livro que ele fala sobre medicina 1.0, 2.0 e 3.0. Ele fala que a 1.0 foi a grande revolução dos antibióticos. A 2.0 é o que a gente tá fazendo, que a gente melhorou, mas não tanto assim, que a gente tem que chegar num ponto que a gente vai realmente conseguir bloquear para não só ganhar sobrevida livre de progressão, um pouquinho, mas com qualidade de vida, né? Que é esse momento. A gente estendeu a vida, mas às vezes não tanto como a gente gostaria. Então, talvez a medicina 3.0 venha para revolucionar essa... Eu acho que é o que falam, Thaís, agora em hemofilia. Você melhorou tanto o tratamento que agora o objetivo é fazer com que o paciente viva sem o peso da doença. Sim, exatamente. E aí acho que PTI também é uma outra que talvez tenha se buscado mais a discussão de qualidade de vida do paciente, para além das terapias, e aí por fim acho que nos tratamentos oncológicos a gente vai conseguir chegar. Como se a gente estivesse num contínuo de evolução mesmo. E eu acho que a mielofibrose cabe muito ainda. Buscando patamares melhores. A mielofibrose está lá atrás. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite.